Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje iremos ver o assunto de geometria espacial, corpos redondos, especificamente sobre esfera. Consideremos um ponto C e um número real positivo R qualquer. A esfera de centro em C e raio medida R é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a distância menor ou igual a R do ponto C. Então, você tem esse ponto C, você tem esse tamanho, que é essa medida R, todos os pontos que eu coloco nesse espaço que estão nessas condições, né, entre C e esse R aqui, forma esse sólido que é a nossa esfera. C é o centro da esfera. O segmento CP é o raio da esfera, QP é o nosso diâmetro dessa esfera e R é a medida do raio da esfera. A casquinha ou fronteira da esfera é chamada de superfície esférica. Então, vejamos alguns elementos da esfera. O eixo é a reta que passa pelo centro da esfera. Então, você tem uma esfera, você tem o centro C, e esse eixo é um segmento, né, de reta aqui que passa por esse centro C. Os polos que tem lá em cima e embaixo, que é o polo sul e polo norte, são os pontos de intersecção dessa superfície esférica com esse eixo. Então, essa intersecção desse eixo com essa casquinha se dá esses polos. O equador é uma circunferência obtida pela intersecção dessa superfície esférica, que é essa casquinha aqui, com um plano perpendicular ao eixo. Então, perpendicular é um ângulo de 90. Então, você vai ter aqui um plano que passa aqui e corta ela, passando em C perpendicularmente. E esse corte vai dividir em dois hemisférios, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Temos também o paralelo, que já diz o nome, né? Que é qualquer circunferência obtida pela intersecção da superfície esférica da nossa casquinha com um plano paralelo a esse equador. Então, o equador, digamos que é um paralelo especial. É um paralelo que passa pelo ponto C, pelo centro. Então, um paralelo que passa pelo ponto C, pelo centro, é chamado de equador. Qualquer outro plano paralelo, né, é chamado de paralelo. E um meridiano é qualquer circunferência obtida pela intersecção da superfície esférica com o plano que contém o eixo. Temos também o fuso esférico, que é parte da superfície gerada pelo giro de uma semicircunferência com ângulo entre 0 e 2π, ou 0 e 360 graus, né, em torno do seu eixo. Imagine aqui uma mexerica, uma bergamota ou uma tangerina, e essa parte aqui da casca, um pedacinho dela, é chamado de fuso esférico. O gominho, né, que a gente chama dessa mexerica, é chamado de cunha esférica, que é a região entre dois semicírculos ligado pelo eixo. Então, em outras palavras, você tem aqui, né, se você já comeu uma mexerica, esse gominho ela tem uma semicircunferência aqui, né, desse lado e do outro. E também tem essa parte aqui fora. Então, tudo isso é chamado de cunha esférica. Também tem a calota esférica, que é uma semi-esfera, ou seja, é uma parte da esfera cortada por um plano. Vejamos agora sobre área da superfície esférica e volume. Se você tem aqui, seja R o raio da esfera, temos que a área da superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado. E o volume dessa esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo, beleza? Tira o print aí. Então, primeiro exemplo, a figura abaixo representa um hemisfério. Qual é a área da superfície desse hemisfério e qual o seu volume? Então, vejamos o seguinte, que eu tenho aqui desse hemisfério 20 metros de diâmetro, ou seja, metade dele 10, ou seja, o raio. A área é dada por 4πr ao quadrado e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Para a esfera, se você sabe o raio, você sabe tudo. Então, nesse caso, já temos toda a informação que precisamos, que é apenas uma, que é o raio. Então, o cálculo da superfície dessa esfera é dado por 4π vezes o raio, que é 10 ao quadrado. Então, a área é igual a 4π vezes 100, 100 vezes 4π, 400π metros, né, no caso agora, ao quadrado, porque estamos em superfície. Já o seu volume é dado por 4/3 de π vezes o raio, que é 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, vezes 4/3 de π, eu tenho 4.000 sobre 3π metros cúbicos.
No exemplo 2, uma cunha tem ângulo de 60 graus e raio 6 centímetros. Determine o seu volume. Aqui temos a esfera e temos a cunha, que é esse pedaço aqui. E temos um ângulo, né, para formar essa cunha de 60 graus, com raio 6. Dado que o volume é 4/3 de πr ao cubo, pense o seguinte, que se a cunha ela tem 60 graus e a circunferência tem 360, então temos uma proporção de 60 para 360. Simplificando por 60, temos 1/6 do volume da esfera. Então, esse gominho aqui ela é 1/6 da esfera. Imagina uma mexerica que tem 6 gomos. Essa nossa cunha, que tem 60 graus, é 1/6 dessa esfera. Esse volume, a gente vai ter que ter 1/6 dele. Então, o volume dessa cunha é dado por 1/6 de 4/3 de πr ao cubo. Como o raio é 6, eu tenho então que o volume é 1/6 vezes 4/3 de π, 6 ao cubo. Então, o volume é 4 vezes 1, 4, 6 vezes 3, 18. 6 ao cubo, 216. 216 dividido por 18, temos 12 vezes 4π. O volume dessa cunha é de 48π centímetros ao cubo. No exemplo 3, sabemos que uma boia serve para orientar os navios na entrada de um porto. Essa boia é formada por um hemisfério de 2 metros de diâmetro e por um cone que tem 80 centímetros de altura. Qual o volume da boia? Então, as nossas medidas são 2 metros de diâmetro aqui nessa base, aqui no nosso hemisfério, e 80 centímetros de altura. Temos esse cone que forma a boia. Então, nossa altura é 0,8 metros, passando tudo para metros, né? E nosso raio é 1, porque se o diâmetro é 2, a metade é 1. Lembrando que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como esse hemisfério é metade de uma esfera, então o volume é meio vezes 4/3 de πr ao cubo. Simplificando 4 por 2, que dá 2, temos 2/3 de π vezes 1, porque é o nosso raio ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 2/3 de π, temos que o nosso volume desse hemisfério é 2/3 de π metros cúbicos. Para o cone, vamos lembrar aqui que o volume dele é de 1/3 de πr ao quadrado h. Então, para o volume do cone, a gente tem que é 1/3 de π vezes raio, que é 1, também que é o mesmo raio do nosso hemisfério, vezes 0,8, que é a nossa altura, 0,8 metros. Então, temos 1 ao quadrado é 1 vezes 0,8, 0,8 sobre 3 vezes π. Para tirar essa vírgula aqui nesse nosso numerador, vamos multiplicar tudo por 10. 0,8 vezes 10 dá 8. E 3 vezes 10 dá 30. Então, temos que o volume é 8/30 de π. Simplificando por 2, temos 8 dividido por 2 dá 4, 30 por 2 dá 15. Então, o volume desse cone é dado por 4/15 π metros cúbicos. Então, o volume da boia nada mais é que o volume do hemisfério mais o volume desse cone. Ou seja, o volume é dado de 2/3 de π mais 4/15 de π. Tirando o MC que dá 15, 15 dividido por 3 dá 5 vezes 2, 10π. 15 por 15, 1 vezes 4, 4π. 10π mais 4π, temos 14π sobre 15 metros cúbicos, é o volume dessa boia. Exemplo 4. Uma questão de vestibular da VUNESP, de São Paulo, modificada. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico transparente. Uma melancia com forma esférica de raio de medida R centímetros foi cortada em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem a forma de uma cunha esférica, como representada nessa figura abaixo aqui. Determine em função de π e de R quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia sem nenhuma perda e sem sobrepor camada de plástico, ou seja, qual é a área da superfície total de cada fatia. Então, vejamos o seguinte. A área da fatia é a soma entre esse fuso, que é essa partezinha aqui, essa casca, e os dois semicírculos, né, que é essa parte daqui e a do outro lado. Vamos analisar o seguinte. Do fato da melancia estar dividida em 12 partes, então essa parte aqui, esse fuso, é 1/12 da área da superfície esférica. Bem simples, se são 12 fatias, esse cara aqui é 1/12 da superfície dessa esfera. Lembrando que a superfície esférica é calculada por 4πr ao quadrado, ou seja, a nossa área desse fuso é 1/12 de 4πr ao quadrado. Simplificando o 4 por 12,
4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Então, a área do fuso é 1/3 de πr ao quadrado. Os dois semicírculos, esse aqui e o de trás, formam um círculo de raio R, né? Então, você pega essa metadinha e a outra, né, se você abrir ela para o outro lado, ela vai ficar aqui um corte perfeito de um círculo aqui dentro, né? Então, essa área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, portanto, a área dessa cunha esférica é dada pela soma entre a área desse fuso mais a área do círculo. Assim, né, eu chamei de AT, que é a área total, a área do fuso, que é 1/3 de πr ao quadrado, mais πr ao quadrado, que é a área desse círculo. Tirando o MC, que é 3, 3 por 3 dá 1, vezes πr ao quadrado, mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes πr ao quadrado, 3πr ao quadrado. Então, somando, você tem 4/3 de πr ao quadrado, é a área dessa cunha aqui, beleza? Então, é essa quantidade de plástico, né, que ele pede, né? A quantidade de plástico, né, dessa área da superfície total de cada fatia em função de π e r. Então é isso, pessoal. Essa aula sobre esfera, vimos alguns elementos da esfera, a área da sua superfície e o volume. Peço que você curte, compartilhe, comente, mande, né, compartilhe esse vídeo com algum amigo e qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? E até a próxima. Falou!